Fala galera do Trem de Pouso, tudo bem com vocês? Adriano Alves, um dos instrutores do Trem de Pouso, e eu tô aqui para gravar um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o critério de avaliação do curso de piloto privado. Como assim, Adriano? Bom, tu tá fazendo um curso, vai passar por várias missões onde tu tem que atingir níveis de padronização e de proficiência para te avançar para a próxima etapa. Mas como fazer para compreender, como entender qual é o critério de avaliação? A avaliação ela não pode ser uma avaliação solta, uma avaliação a critério de cada instrutor. Não, ela tem que seguir uma padronização. Então vamos falar um pouquinho sobre os critérios existentes hoje e como cada escola deve avaliar. Bom, com a criação do CIAC, o Centro de Instrução da Aviação Civil, por parte da ANAC, cada aeroclube, cada escola manda o seu programa de treinamento para a ANAC, e a ANAC tem um manual de como tu faz para avaliar o aluno em cada fase de voo, né? Seja ela por competências, por critério de padronização, por critério de proficiência, tá? O intuito de tudo, independente de como vai ser a forma que essa escola vai utilizar e como vai ser moldado o curso dela, é a critério da própria escola, mas o intuito de tudo é deixar o aluno pronto para o voo de cheque e ele obter a carteira de piloto privado. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona o critério de avaliação. Então, assim, o importante de tudo é tu saber que tu tem que chegar no aeroclube com a tua parte teórica já consolidada ou bem adiantada, porque ela vai ser referência para tudo que tu vai executar no aeroclube, referente a manobras, enfim, como é que acontece o stall? Vou fazer uma manobra de stall. Por que acontece o stall? A teoria de por que o avião stola, tu tem que saber. Tu já fez uma prova da ANAC, ou tu está se encaminhando para fazer uma prova da ANAC, mas tu tem que saber a teoria para poder implementar na prática. Lógico que a escola vai te apresentar todo o material, né, e espera-se isso, que tu chegou na escola, a escola vai te dar um briefing de onde está cada manual, qual é o avião que tu vai voar, vai te dar uma aula sobre os sistemas do teu avião, vai falar sobre o SOP, que fala sobre a padronização, e também vai te falar quais são os critérios de avaliação para cada manobra, para cada etapa de voo que tu vai estar vivenciando, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora num dos esquemas existentes, justamente que foi puxado lá do manual de curso do Comando da Aeronáutica, então foi de lá que eu tirei isso aí, e o piloto privado baseia-se praticamente nisso aí, tá? Então, quais são os critérios para avaliação do nível de padronização e proficiência? Bom, cada manobra que tu vai executar, o teu instrutor ele vai ter uma conceituação numérica para o teu nível que tu vai estar. Então vai de 1 a 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aí agora. Nível 1, o que é? É voo perigoso. É quando o piloto aluno ele viola as regras de tráfego aéreo sem que haja nenhuma razão para isso. Simplesmente ele está violando por não ter conhecimento do que está acontecendo ou por opção própria mesmo. Ele decidiu botar o avião numa atitude perigosa, tá? Então o instrutor sempre tem que estar intervindo nos comandos para evitar que aconteça um acidente onde é visivelmente que iria acontecer se o instrutor não estivesse a bordo. Ou o próprio instrutor ele entende, né, que o aluno adotou algumas atitudes perigosas, tá? Isso é o chamado voo perigoso. Depois nós temos o voo deficiente, tá? O piloto aluno revela dificuldades na execução dos exercícios, demonstra não ter assimilado os conhecimentos de nível atingido pela missão. Então ele não conseguiu assimilar tudo ainda o conhecimento que ele teria que ter ou entendido o que ele deveria entender naquela missão. Tá? Depois nós temos o voo satisfatório, onde o piloto aluno ele executa as manobras, mas apresenta algumas dificuldades na execução. Depois a gente tem o voo bom, que é a nota 4. Tá? O piloto aluno demonstra facilidade e perfeição na execução de algumas manobras, mas de outras não. Tá? Então ele está ainda aprimorando os passos. E depois a gente tem o voo excelente, onde o aluno é a nota atribuída a nota 5, onde o piloto aluno demonstra facilidade e perfeição na execução de todos os exercícios da missão. Beleza, então ele vai criar um critério, ele vai usar isso aí como critério de 1 a 5
voo perigoso, voo deficiente, voo satisfatório, voo bom e voo excelente, para atribuir uma nota para aquela manobra executada. Mas que momento que ele vai executar isso? Como que ele vai executar? Que critério? Bom, depois disso, dito isso, né, ele vai usar uma outra tabela como referência, que é os níveis de aprendizado. Então a gente tem as notas de 1 a 5 e nós temos os níveis de aprendizado, que é essa tabela aí, tá? O que são os níveis de aprendizado? Vai passar pela etapa de memorização, compreensão, aplicação e execução, tá? O que é a memorização? Tá? O aluno tem informação suficiente sobre o exercício e memoriza o procedimento para iniciar o treinamento em duplo comando. Então, o que acontece? Ele chegou no Aeroclube já com a banca feita, com conhecimento teórico bem avançado, ele estudou o SOP da aeronave, ele estudou o manual da aeronave, ele fez a prova do equipamento e ele já estudou também as manobras a serem executadas. Então, não adianta chegar no Aeroclube na escola sem ter estudado. Isso é tiro no pé, tu que está se dando uma pane, vamos dizer assim. Então, para que teu treinamento render e tu não perder dinheiro e tu crescer como aviador, é importante tu cumprir todas as etapas e chegar lá pronto. Tá? Então, o que é memorização? A gente falou justamente sobre isso aí. O aluno já tem um conhecimento, ele é capaz de memorizar algumas coisas. Depois, compreensão. Tá? O aluno demonstra perfeita compreensão do exercício e pratica com o auxílio do instrutor. Então, ele está lá compreendendo. Antes ele memorizou, agora ele está compreendendo. Ele está fazendo lá uma curva de grande inclinação, mas o instrutor está lá ajudando ele a cabrar, está ajudando a aplicar um pouquinho mais de motor, está dando pedal para corrigir a manobra, por exemplo. Tá? Então o instrutor vai estar ali ajudando ele a fazer a compreensão, a construção da manobra. Ele vai estar construindo, aqui eu dá uma cabradinha, traz um pouquinho mais. Ele vai estar fazendo, dando input e fazendo junto com o aluno. Depois tem a aplicação. Tá? Aplicação, o que é isso aí? O aluno demonstra a compreensão do exercício, mas comete erros normais durante a prática. Por quê? O nível de execução, de aplicação da manobra vai variar conforme o estágio que tu tá e qual a tua experiência que tu tem. Não adianta o aluno estar ali com 5 horas aplicando alguma coisa e tu querer botar a régua igual ao aluno que está no final do curso. Não pode. Tá? Então o instrutor tem que ter esse entendimento aí. Tá? Então ele vai executar algumas coisas e vai cometer alguns erros conforme o nível que ele vai estar. Tá? Ele vai aplicar. E algumas dessas manobras podem ser aplicado até no voo só. Tá? Depois a gente tem a execução. Tá? O aluno executa o exercício segundo os padrões aceitáveis, levando-se em conta com a maior ou menor dificuldade oferecida pelo equipamento utilizado. Então, o aluno está voando um avião sem rádio, um avião sem ELT, que não tem flap. O padrão dele de execução de uma manobra é um nível. Daqui a pouco ele está num avião que tem rádio, que tem ELT, tem transponder, tem flap. Enfim, tem mais recursos para ele utilizar. Então a régua tem que ir subindo conforme o equipamento vai avançando também. Tá? E depois a gente tem aí a nossa tabela letra X, que prevê a mesma execução atingida em níveis anteriores. Então vamos lá, resumindo, tá? O instrutor ele vai atribuir uma nota para ti, de 1 a 5, que a gente já falou quais são o que está atribuído a cada valor. Depois a gente tem os níveis de aprendizado, que é memorização, compreensão, aplicação e execução. Tá? Mas aonde ele vai aplicar isso aí? Vai ter uma tabela, onde ele vai aplicar essas informações nesta tabela, e é aí que ele começa a aplicar o critério para dar um reforço para o aluno, e o aluno começa a compreender por que ele tomou reforço. Então, sem isso, não tem como a gente construir um processo de ensino-aprendizado. O instrutor tem que ter ferramentas para nortear a instrução dele, e o aluno tem que ter uma ferramenta para entender o que estágio que ele está no processo de ensino-aprendizado, o que ele teria que estar fazendo em cada etapa. Vamos olhar agora essa nossa tabela. Tá? Nessa tabela, ela vai estar a fase pré-solo da missão 1 até o aluno solar, uma missão de ciência solar, onde vai ser construído esse processo de ensino-aprendizado, onde o aluno vai passar por todas as etapas, tá? Memorização, compreensão, aplicação e execução, e o instrutor vai atribuir as notas no caderno, explanando, né, quais são as dificuldades, onde ele encontrou dificuldade ou não, qual é a ação que tem que ser feita para corrigir isso aí. Beleza, vamos lá. Vamos pegar a nossa PS04.
A primeira, vamos lá, saída do tráfego. O que é a saída do tráfego? PS04 está com C, de compreensão. O aluno tem que ser capaz de compreender o que está acontecendo e o instrutor, como a gente viu anteriormente, vai estar auxiliando ele na saída do tráfego. O que é a saída do tráfego? Decolou, entrou no círculo de tráfego, vai livrar o círculo de tráfego para ir para a área de treinamento. No software da escola prevê que tem que sair a 45 graus na perna do vento ou contra o vento. Então, o aluno tem que voar até o ponto médio da perna do vento ou contra o vento e sair a 45 graus, buscar uma referência a 45 graus, sair para depois ir tomar a proa para o setor de treinamento. Tá? Então, como ele está na PS4, ele tem que compreender, ou seja, ele tem que ter uma noção mais ou menos do que ele está fazendo, da onde ele está indo e vai estar executando a manobra. Talvez ele erre a proa de saída. Era para sair 45 graus, ele botou 90 graus. O instrutor vai dizer, não, aqui ó, proa 45 graus, pega essa referência, essa vai ser a tua proa de saída. Então, isso vai variar, como a gente pode observar nessa tabela, de todas as manobras para cada nível de missão que tu tá. Então tá da PS1, que é o primeiro voo que tu vai fazer no Aeroclube, onde tudo vai estar na fase de memorização, praticamente, onde o aluno vai estar fazendo um monte de coisa observando, né? Exceto algumas coisas que vão estar na fase que o aluno vai estar na fase de compreensão, porque ele já está um pouco mais estudado, mas o manual prevê que tudo esteja na fase de memorização, todas as manobras. PS2, a mesma coisa, ou seja, o instrutor vai estar fazendo as coisas e o aluno vai estar acompanhando os comandos, observando, memorizando o que ele está fazendo. Por essa tabela, a partir da PS3, a gente já começa a ter algumas coisas que entram na fase de compreensão. Então a gente pega ali na nossa coluna da esquerda a manobra, depois lá na parte vertical a PS que ele está, né, que é a pré-solo, 01, 02, 04, a gente vai até a missão que a gente está e vê qual é o nível que tem que ser atingido. Em cima disso aí é que o teu instrutor vai te avaliar. Então, ele não pode ter cada instrutor ter uma avaliação para cada aluno em cada fase de voo. Não, ele tem que ter uma referência. Então, a tua escola, o teu aeroclube tem que ter documentos que norteiam a instrução dele, né, seja competências, enfim, para que ele saiba como aplicar um reforço e o aluno entenda por que tomou um reforço. Não que o reforço ele não pode ser mal visto, o reforço ele tem que ser bem visto, porque quando o instrutor ele te dá o reforço, ele está te demonstrando o quê? Que ele está preocupado com a tua instrução, que ele não está ali só para fazer hora de voo, infelizmente no Brasil é assim, né? Não entrou contigo no avião só para fazer hora de voo, ele está ali te construindo como aluno, está te ajudando a construir. Então, aqui a gente deveria estar na fase de execução, o aluno não está executando, então aqui, a partir daqui, essa missão a gente vai ter que fazer um reforço dessa manobra. Vocês, como aluno, tem que entender que o instrutor está querendo o melhor de vocês. Então, ele usou os documentos que existem que norteiam a instrução dele e a partir daí ele aplicou um reforço em vocês. O reforço ele tem que ser bem visto. Estou com uma deficiência. Beleza. Tenho que fazer alguma coisa? Tenho. O que eu tenho que fazer? Tal manobra. Estuda ela, estuda os efeitos aerodinâmicos, o que está relacionado ao tráfego aéreo com ela, enfim, tudo que está relacionado a essa manobra, como tu tem que executar conforme o manual de manobras da escola de vocês e vai para o teu reforço para consolidar aquilo, para avançar no teu treinamento. Tá? Então, em cima disso, com essa estrutura, o instrutor vai avaliar vocês. E é importante vocês fazerem leitura desses documentos para quando você chegar no Aeroclube e tiver em cada missão, vocês entenderem qual é o nível que é esperado que vocês façam essa manobra. Tá? Então, não chegar lá só no Aeroclube e entrar no avião e fazer a manobra sem saber qual é o nível que tu tem que estar. Então, dá uma olhada, pega o manual do Aeroclube de vocês, da escola de vocês, e vê qual é o documento que norteia isso aí, como norteia, quais são os critérios, e tome isso como critério para o estudo de vocês. Tá? Então, isso é muito importante para a instrução aérea, é muito importante para o aluno entender que fase de voo que ele está, né, qual é a concentração de grau que o instrutor está aplicando, que nível de aprendizado que ele deveria estar. E em cima disso, né, o instrutor ele vai fazer a ficha de voo daquela missão. Então ele vai lá atribuir, voo em curva de 1 a 5. Se ele botar o 3, ele está dando o critério da etapa 3 que a gente falou. Ele botou 2. O aluno está com voo deficiente. Ou seja, ele precisa de um reforço. E era previsto que era para ele estar executando, ele está na fase de memorização, por exemplo. Ele ainda está ali olhando e vendo como é que funciona e não está executando. É passível de um reforço
o instrutor vai atribuir a nota, né, conforme a conceituação de grau e o nível de aprendizado, e vai descrever. Bom, o aluno era para estar executando uma curva de grande inclinação, é previsto que ele cometa alguns erros, mas ele tem que estar executando. Os poucos erros são não leva a aeronave para uma atitude anormal, não traz o voo para uma condição insegura. Ele está fazendo a manobra, mas, por exemplo, não está fazendo a manobra perfeita. Bom, beleza, era para ele estar executando, está executando. Agora ele não conseguiu executar. Botou o avião numa atitude anormal. Ele tem que ir lá, atribuir a nota dele e descrever qual é o problema que o aluno teve. Na curva de grande, a aeronave começou a perder a altitude, o aluno não compensou cabrando e não aplicou um pouco do motor, trouxe a aeronave para uma atitude anormal. Ponto. Por que tem que ser feito isso? Para o próximo instrutor, quando ele pegar a ficha de voo, o caderno de voo de vocês, olha, bom, nessa missão aqui ele era para estar fazendo isso e ele errou isso. Ele fez isso aqui de erro. Então é em cima disso que eu tenho que dar minha instrução, é em cima disso que eu tenho que corrigir ele. O caderno ou a ficha de voo não foi feito para elogiar o aluno, não é para bom voo, aluno estudado, não sei o que. Não, isso espera-se que o aluno já esteja assim. Lá é feito, essa ferramenta existe para a gente pontuar o que deve ser melhorado. Então, se o instrutor de vocês está lá, bom voo, parabéns, não sei o que, o aluno é esforçado. Não, está errado. Não é por aí. A ferramenta não é para isso. A ferramenta é para apontar onde tu tem que melhorar. E por que existe isso? Porque várias escolas, vários aeroclubes, existem vários instrutores, né? Então, hoje tu voou com o fulano. Ele foi lá, te conceituou e viu que tu tá com uma deficiência e era para te estar executando, tu não está executando. Ele tem que descrever no caderno que tu errou, quando o Beltrano, o próximo instrutor, for olhar, ele pega, bom, aqui ele tomou um reforço por causa disso, então é isso aqui que eu vou ter que trabalhar com ele no briefing, conversar de novo, falar bastante, consolidar a parte teórica, ir lá no voo, exercitar bastante com ele para ele sair com a manobra e com conhecimento consolidado e conseguir executar. Tá? Então, é em cima disso aí que o instrutor trabalha. Procurem sempre saber quais são os documentos oficiais da escola, do aeroclube que vocês estão voando. Vejam quais são os critérios, como faz para o instrutor, quais são os documentos que norteiam a instrução dele e para vocês entenderem como vocês estão sendo avaliados. Mas enfim, o instrutor me deu lá a minha avaliação e ele me deu um reforço e eu não achei justo. Aí tu pega lá, o aluno está na PS2 e está tomando reforço. PS2 não tem como tomar reforço. Na missão 2 pré-solo não tem como ele tomar reforço. Porque ali é previsto ele estar memorizando. Se tu vai dar reforço para ele, vai ter que ser lá no briefing. No briefing tu tem que ver que ele tem muita lacuna básica para poder entrar pro avião. Então tu tem que falar, vamos estudar um pouco mais? Vamos pegar essa parte aqui, estudar o manual do avião, o SOP. Vamos estudar isso aqui, vamos deixar isso aqui mais reforçado antes de entrar pro avião. Não chegar no avião onde o aluno estaria na fase de memorização, que ele vê o que está acontecendo e dá reforço para ele. Daí o instrutor está dando um reforço sem critério. Caso contrário, se estiver usando uma tabelinha com documentos que norteiam a instrução, ele está dando com critério. Beleza? Então espero ter ajudado vocês. Dê um likezinho aí, compartilhe o vídeo, mande para os seus amigos da aviação aí. Tem dúvida de como funciona o processo de instrução, quer conhecer um pouco mais a formação de piloto, acessa a bio do trem de pouso. Lá a gente tem vídeos demonstrativos, a gente fala bastante sobre o processo de ensino-aprendizado, como é o método do trem de pouso de ensinar, e lá a gente também está disponível as inscrições para as próximas turmas, ou vai ter lista de espera, ou vai estar alguma turma aberta para vocês poderem dar o passo à frente de vocês, né, no sonho de vocês que é se tornar piloto. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.